Nos últimos dias, nós fomos assolados com a notícia da crueldade cometida contra o cãozinho Orelha, lá em Florianópolis. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de carinho pelos animais ficou completamente chocada e estarrecida com o tamanho da maldade, da crueldade cometida contra esse cachorrinho. Esse fato está repercutindo não apenas no Brasil, mas internacionalmente, com milhões de pessoas ao redor do mundo clamando por justiça. E que bom que está tendo toda essa repercussão, porque a gente realmente, nós não podemos nos calar. Nós temos sim que pedir por justiça, nós temos sim que gritar, que falar, que pedir. Só que o grande problema é que tudo isso que está acontecendo está gerando um outro problema em pessoas que não têm absolutamente nada a ver com este crime. Eu tenho ouvido muitas pessoas me contando que entraram num padrão vibratório extremamente baixo por causa desse fato que aconteceu com a Orelha. As pessoas entraram na raiva, na tristeza, no desejo de vingança. E pessoas que já tinham um quadro de depressão instalada estão relatando que a depressão piorou muito. E tem muita gente que não está conseguindo nem sair da cama. E é natural que quando um animalzinho querido morre, a gente fique triste. A morte dos animais de estimação, ela ativa áreas cerebrais que são responsáveis pela dor física e visceral. Portanto, a perda de um animal querido, ela causa realmente uma dor visceral em nós. A questão é que no caso do Orelha, não foi simplesmente uma morte, ela foi muito mais grave. E além de toda a dor e a tristeza pela morte de um animalzinho querido, que já acontece normalmente, todo esse fato, toda essa maldade, toda essa crueldade desperta em nós os sentimentos mais primitivos que pode existir num ser humano, como o ódio, a ira e a sede de vingança. Muitas pessoas estão realmente entrando de cabeça nessas energias. E qual que é o problema? O problema é que esses sentimentos fazem com que a nossa vibração despenque. E com a vibração baixa, nós não podemos ajudar em nada. E é justamente isso que as forças das trevas que ainda governam este planeta querem de nós. É visível que este crime foi forjado pelas forças das trevas para fazer com que a nossa energia caia. Assim como eles forjaram uma série de eventos e de maldades ao redor do mundo, como, por exemplo, a pandemia, as polarizações políticas, vários crimes que repercutem nas mídias e todos os problemas que a gente vê na humanidade, como as disputas familiares, as brigas de casais sérias, enfim, tudo isso é forjado pelas forças das trevas para fazer cair a nossa vibração. Então, nada melhor para eles, esses seres trevosos, do que pegar um grupo de adolescentes psicopatas e fazer com que eles cometam uma maldade desse nível, para que a sociedade entre nessa vibração extremamente baixa. Só que, para que a gente possa transmutar, para que a gente possa transformar essa dor em algo melhor, a gente precisa estar bem. Nós que queremos o bem da humanidade, dos animais e do planeta, a gente tem que manter as nossas energias elevadas. E se a gente continuar nessa vibração do jeito que estamos, nós não vamos conseguir isso. E além de nós não conseguirmos transformar, essa situação, nós ainda adquirimos outro problema. Porque com essas vibrações baixas desse jeito,
a gente se torna alvo perfeito de obsessores, de chips e implantes, enfim, de uma série de recursos que as trevas usam para deprimir a nossa energia e nos manipular. É assim que eles nos mantêm presos neste planeta há milênios e milênios. E se a gente continuar do jeito que a gente está, nós estamos alimentando esses seres das trevas do jeitinho que eles querem. Então, nós precisamos sim clamar por justiça e fazer tudo o que a gente está fazendo. Só que não nessa vibração. A gente precisa elevar a nossa vibração. E aí é que está o grande desafio. Como que a gente faz para elevar a nossa vibração diante de uma situação tão triste? Primeiro de tudo, nós não podemos entrar de cabeça nessa dor. Apesar de ser algo muito difícil, quando a gente se conecta com a dor do outro, mesmo que este outro seja um animalzinho tão puro, tão indefeso, quando a gente se conecta com a dor do outro, a gente entra naquela energia. Eu não estou falando que a gente tem que ser frio, se calar, fingir que nada está acontecendo. Não é isso, tá? Graças à nossa empatia e compaixão que nós estamos clamando por justiça. Mas se a gente permanece conectados com a dor e o sofrimento daquele animal, a gente entra nesse padrão vibratório muito baixo. E esses sentimentos, como a raiva, como a tristeza, eles são fundamentais na nossa vida. É a raiva que nos move, é a raiva que faz com que a gente peça justiça, que faz com que a gente faça todos esses movimentos. Só que o problema é que cada vez que vem a raiva por esses psicopatas e a gente fica retroalimentando aquilo, pensando que aqueles garotos são isso, que aqueles garotos são aquilo, e a gente fica ruminando esses pensamentos na nossa cabeça, a gente vai jogando cada vez mais gasolina no fogo. E o resultado não é nada saudável. Mesma coisa, a tristeza. Cada vez que a gente pensa na tristeza do Orelha e a gente vai criando mais pensamentos relacionados a isso, a gente vai reforçando aquele sentimento de tristeza. Porque, afinal, não existe esse negócio de que a gente controla a emoção. Não, a gente não controla a emoção. Nós controlamos os nossos pensamentos e os pensamentos geram as emoções. Então, cada vez que nós ficamos retroalimentando todos esses pensamentos negativos, a gente está fazendo com que todos esses sentimentos cresçam e eles não vão embora. Então, a gente vai se envolvendo cada vez mais. E uma das formas de nós não entrarmos nisso é não julgar essas pessoas. Este é o segundo ponto que eu quero trazer para elevar a nossa energia. Eu sei que é difícil a gente não julgar este crime. Eu sei que os garotos são psicopatas, eu sei que aquilo foi uma maldade, todo mundo sabe disso. A questão é que nós não temos o direito de ficar julgando e condenando de acordo com os nossos valores aqueles garotos, porque nós não somos Deus. A gente pode sim olhar os fatos, a gente deve saber o que é justo, o que não é justo, o que é certo, o que é errado, mas se a gente fica condenando e criticando, a gente fica entrando naquela dor. Quer um exemplo? Se um policial, ele prende uma pessoa que cometeu um crime, cometeu um roubo, por exemplo. Esse policial vai lá, pega aquela pessoa em flagrante e prende essa pessoa. Afinal, ele é um criminoso, ele precisa ser preso. Só que, se o policial ficar ali naquele momento pensando, porque esse cara é isso, esse ladrão é aquilo, porque eu vou descontar nele o que ele fez, esse policial vai entrar na raiva, no ódio. E aí, aquela atitude do policial que é tão importante, ou seja,
prender um criminoso e manter um equilíbrio da sociedade, ele vai perder parte da função tão positiva desse trabalho. Por quê? Porque ele está agindo com raiva, ele está agindo com ódio. E aí ele está gerando mais ódio. Por quê? Tudo que nós vibramos e pensamos, a gente emana para o universo e aquilo volta para a gente. Outro exemplo que eu sempre gosto de dar, vamos dizer que alguém me ofereceu essa garrafa, e essa é uma garrafa de refrigerante. E eu não tomo refrigerante. Tem muitos e muitos anos que eu não tomo refrigerante. E às vezes a pessoa me deu aquele refrigerante com boa intenção, e eu olho para a pessoa e digo ou penso, mas que absurdo, essa pessoa me dá um refrigerante, ela sabe que refrigerante faz mal, ela sabe que eu não bebo refrigerante e ela vem me dar isso, eu não vou tomar esse refrigerante. E aí o que acontece? Eu critiquei a pessoa, eu julguei a pessoa, eu condenei a pessoa. E aí eu gerei um padrão vibratório negativo. Agora, a pessoa me dá um refrigerante e eu posso simplesmente dizer, não, obrigada. Eu não tomo refrigerante, então eu não vou aceitar. Simples assim. Então, olhar os fatos e saber que eles são justos ou não, se eles são certos ou não, é uma coisa. Agora, condenar a pessoa que cometeu aquele fato, nós estamos entrando na energia negativa, tá? Um terceiro ponto, uma terceira sugestão para elevar as nossas energias, nos mantermos em oração. Orai e vigiai, como já dizia Jesus. É reforçar a oração. E cada vez que a gente perceber que nós estamos alimentando aqueles pensamentos negativos, nós temos que imediatamente cortar aquele pensamento e pensar em outra coisa positiva. Por isso Jesus dizia, orai e vigiai 24 horas por dia, tá? E quando nós fizermos a oração, que seja feito de forma real, com a alma, pedindo verdadeiramente por ajuda espiritual, por ajuda dos seres de luz. Você pode chamar pelos seres em que você acredita, né? Cada um tem as suas crenças, mas peça ajuda. Porque quando a gente pede ajuda, os seres de luz podem nos ajudar, tá? Um quarto ponto, procure fazer coisas que elevem a sua vibração. Você pode colocar músicas alegres, você pode ficar em contato com a natureza. Se você tiver disponibilidade, vai tomar um banho de mar, de rio, de cachoeira, tá? Dance, cante músicas alegres. Eu particularmente adoro mexer com as plantas. Cada vez que eu tô mal, eu vou mexer com as minhas plantas, com as minhas ervas, e elas elevam automaticamente a minha energia, tá? Então encontre aí dentro das suas possibilidades, do seu gosto, aquilo que te faz bem, que eleva a sua vibração. E aqui eu já puxo um gancho para a próxima sugestão, que são os banhos de ervas, tá? Eu sou uma apaixonada pelos banhos de ervas, faço sempre, tá? Inclusive ontem eu fiz justamente por causa dessas vibrações baixas. E os banhos de ervas, eles são excelentes. Uma opção para você de um banho que vai ao mesmo tempo equilibrar suas energias e dar uma limpada nessa carga negativa, você pode colocar arruda, alecrim, rosa branca e boldo. Essa combinação de 4 plantas super simples, né, que são super fáceis de encontrar, ela vai limpar sua energia, ao mesmo tempo que vai equilibrar os seus chakras e remover aquele tanto de pensamento negativo da nossa cachola, tá? Então faz esse banho, ferve uma panela com água, desliga a panela, joga as ervas dentro, deixa ficar em infusão até a água ficar morna. Depois você vai coar esse banho, vai levar para o seu chuveiro. Depois que você terminar o banho de higiene, você vai jogar este banho de limpeza energética da cabeça aos pés. Tem que incluir a cabeça,
tá, gente? Porque senão não vai trabalhar os nossos pensamentos, a nossa energia mental, tá bom? Feito isso, você não enxágua mais, se enxuga e de preferência faça de noite, antes de dormir, tá? Além dos banhos de ervas, outra opção são os florais. Nós temos vários florais, né, disponíveis. Eu trabalho com os florais de bar. Inclusive, eu sou formada em terapia floral. Então, eu faço florais para mim mesma mais completos. Mas você pode solicitar em farmácias de homeopatia o floral Rescue da linha Bar, tá? Ele já tem vários compostos ali que vão te ajudar. E é incrível como que os florais têm o poder de nos auxiliar, tá? Além disso, outro ponto importante, se você está percebendo que as notícias estão deprimindo demais você, que cada vez que você vê ou ouve alguma notícia sobre este caso, você está ficando mal, para de ouvir essas notícias. O que você tinha para saber, você já sabe, não vai mudar mais. Se você tiver algo de concreto que você possa fazer para contribuir com esse caso, faça. Tá? Agora, se você não tiver nada de concreto, como por exemplo uma denúncia, uma informação importante, né? Se você não tiver um envolvimento direto com este caso, envie oração. Peça a Deus, a fonte criadora, como você quiser chamar, peça as forças da luz para intervirem. Porque sim, este é um crime que envolve tanta treva, tanta maldade, que isso não, mudar essas energias, fazer justiça, não depende só de nós, seres humanos. Porque isso veio muito antes, isso veio muito de cima, gente. Então, não adianta a gente ficar só aqui lutando, porque isso veio de forças muito mais poderosas, tá? Então, peça ajuda das forças da luz para que intervenham neste caso. E junto com isso, faça orações para que o cãozinho orelha seja recebido, acolhido, curado no plano espiritual. Porque esses animaizinhos que são vítimas de maus tratos, que são vítimas de crueldade, eles também sofrem demais, tá? E eles chegam no plano espiritual muito debilitados, né? Com o corpo espiritual muito machucado, o corpo emocional também em grande sofrimento. Então, assim como nós recebemos tratamento espiritual, eles também, tá? Então, peça para que as forças da luz ajudem este cãozinho e outros tantos, né, que estão passando por tanta maldade. Peça para que as forças da luz intervenham neste caso e em todos os outros que acontecem diariamente no planeta. E claro, com todas essas dicas, se ainda assim você não conseguir manter suas energias elevadas, busque ajuda terapêutica, tá? Se você não estiver dando conta sozinho, procure o terapeuta da sua confiança. Para aqueles que sentirem afinidade com a minha energia, claro, entrem em contato, agendem uma consulta. Mas não se permitam ficar nessa vibração baixa, porque assim a gente não consegue fazer nada. E é exatamente isso que as forças das trevas querem. Eu espero de coração que essas dicas te ajudem a elevar a sua energia, porque nós precisamos que você esteja bem. A luz precisa de todos nós em boa vibração. Porque no medo, na raiva, na tristeza, no ódio, a gente não vai conseguir ajudar. Eu espero de coração que este caso tenha justiça e que todos os outros casos de crueldade contra os animais tenham justiça. Eu espero de coração que a dor deste cachorrinho tão especial não tenha sido em vão e que algo mude a partir daí. Que Deus abençoe profundamente todos vocês. Que a luz ilumine o coração de cada um de vocês. E que vocês, que estão aqui me ouvindo, sejam uma fonte de luz a iluminar a escuridão. Que vocês sejam o farol a guiar aqueles que precisam de ajuda.
e que vocês sejam a fonte de amor e cura que o Pai Criador tanto precisa aqui no nosso planeta.